O vídeo de hoje tem spoiler. De nenhum anime em si, mas sim de um mundo que envolve o assunto de hoje. E se você não quer saber de nada e quer entrar de cabeça nessa série louca sem nenhuma informação, o que eu recomendo, eu deixei uma lista de reprodução dessa série na descrição. Saiba que o que você vai ver é um buraco um tanto quanto louco, que ninguém jamais conseguiu ver o fundo dele. E isso é o que é o mais frustrante. Se eu chegar em você e te pedir pra imaginar como seria um anime chamado Nyan Neko Sugar Girls, grandes chances de você pensar que seria uma série merda feita nos anos 2000 por algum otaku fedido com um pai de péssimos traços, não é? Pois você tem razão! Algum tempo atrás eu descobri essa coisa estranha pelos YouTube da vida. E o que é mais engraçado é que eu meio que já conhecia esse negócio por um post que eu vi no Twitter. E eu sou uma pessoa bem curiosa com esse negócio de rabbit holes. E ao ver essa possibilidade de encontrar um, eu já fiquei muito animado. E encurtando a história, eu decidi transformar Nyan Neko Sugar Girls em um mangá. E de onde tá vindo essa música? Isso não é um quadrinista por um tempo. Se bem que eu vou falar bastante de quadrinhos e... se bem que alguns temas também caberiam perfeitamente um quadrinista por um tempo. Mas pensando bem... geralmente quando eu faço uma HQ, eu sigo uma certa sequência de coisas para fazer. Mas como eu já tenho toda a história de bandeja pra mim, eu posso pular algumas partes e me preocupar somente com a arte. Pelo modo que a história vai, podemos considerar Nyan Neko um shoujo. Então é por isso que eu peguei as melhores referências que eu pude pensar. Como por exemplo... Sakura Card Captors Unlimited! Representando o time dos mangá que eu tenho na minha coleção. Esses foi os mais fáceis de conseguir. Representando o time das referências diretas encontradas no anime. E por último, mas não menos importante... representando o time do... não exatamente um shoujo, mas eu meio que tava com vontade de ler e eu gastei um belo tempo lendo Ranma e meio. Não me julguem. Eu já ter lido Limit, Sakura Card Captors, eu tava meio que caçando, na verdade, referências pra uma página desse estilo aqui. E por já ter lido Limit, Sakura Card Captors, eu meio que achava que esse tipo de página era meio que uma norma do gênero, mas opa, quem diria? Eu estava... Mas é sempre bom encontrar novas referências para minhas páginas. Com referências frescas está na hora de fazer aquela parte divertida, porém um tanto quanto cansativa. O storyboard, ou seguindo o tema otaku do vídeo, Nemu, ou Name também, eu não sei a pronúncia. Storyboard. Eu digo que essa parte é cansativa por causa daqueles momentos de bloqueio que você não consegue pensar em nada. Mas se parar pra pensar, não existe momento melhor pra ficar travado do que agora. Até porque quando você já estiver fazendo sua página, você não quer ficar um tempão pensando em como você deve formatar sua página, experimentar enquadramentos, posições de personagens. É para isso que serve a parte do storyboard, para quando chegar o momento de desenhar sua página, você já sabe o que fazer. Para poder fazer uma adaptação decente, eu precisei dar uma pequena olhada na cena original. E isso foi uma ótima decisão minha. A cena que eu lembrava tinha uma sequência de eventos completamente diferente da que tem no anime. E a versão original me dá a liberdade de fazer um quadro a mais. E esse quadro é bastante importante, porque apesar do desenho desse quadro ser simples, ele já chama atenção o suficiente para fazer o leitor virar a página. E isso é a coisa mais importante em uma história em quadrinho. E se você estivesse perguntando do porquê de eu estar fazendo um esboço tão pequeno e bagunçado, é porque... sim, eu já vi diversos outros artistas fazendo storyboards mais complexos, com outros que parecem até mesmo a arte final, mas eu acho que isso não seja necessário, pelo menos pra mim. O importante é que eu saiba o que tá acontecendo, não a qualidade de um desenho que ninguém vai ver. Antes de começar as páginas, eu queria dar uma adaptada no meu traço, então peguei algumas referências tanto de Clannad quanto de Tokyo Mew Mew e tentei fazer uma model sheet de pelo menos um dos personagens. Bem, não se consegue tudo de primeira, né? Depois de algumas tentativas, eu já estava começando a me acostumar com um novo estilo de arte, então eu fiz algo polêmico. Eu copiei passando por cima de outro desenho. Sim, foi o que eu fiz. Será que
Vai dar pra alguém calar a boca desse bebê? Ok, eu não copiei tudinho das imagens de referência. Eu só copiei algumas coisas, como o formato da cabeça, posição de olho e boca, proporções, essas coisas. O que, na minha opinião, é algo bom se você quiser aprender alguma coisa. Claro, você ainda tem que aprender do modo convencional, mas se as pessoas quiserem andar de bicicleta, tem que pelo menos começar com as rodinhas, né? Algumas folhas depois eu comecei a me acostumar com o traço novo e então comecei a desenhar as páginas. Bem, depois de tanto falar desse tal Nyan Neko Sugar Girls, acho que seria bom já explicar o que diabos é Nyan Neko Sugar Girls. Bem, basicamente é um funime, que é uma palavra que eu aprendi há pouco tempo atrás. Seria um anime feito por fãs, acho que eu não precisava explicar isso, sobre essas duas coisas que vivem aventuras super divertidas no maior estilo slice of life. Uma coisa engraçada é que, tirando os belos traços que você vê aí, nos créditos dizem que os personagens são dublados por japoneses, que a criadora encontrou em um fórum. E eu imagino que esses tais japoneses devem ficar um tanto quanto incomodados com a quantidade de nyan, desui, kawaii e outras expressões japonesas que personagens falam do nada durante a série inteira. Algo que me chamou a atenção logo no primeiro episódio é que o personagem de cabelo azul já se apresenta para as outras personagens como Hitoshi-san, o que eu acho que não deve ser assim que funciona no Japão. Sei lá, seria a mesma coisa que eu chegar numa pessoa que eu acabei de conhecer e falar: "Oi, tudo bem? Eu sou o Sr. Andy." Eu não pude deixar de notar que Nyan Neko tem uma certa inspiração em Clannad. E sim, eu sei que a pronúncia correta é Clannad, mas eu passei tanto tempo da minha vida falando Clannad que não dá pra voltar mais. Mas a inspiração é tanto na música quanto no tom do anime. Depois do terceiro episódio, a série fica meio triste. Eu acho que eles só conseguiram me pegar por causa dessas porras de músicas. Cara, eu tenho ódio dessas músicas. Não é só porque elas são muito boas e combinam pra caralho com a história de Clannad, é claro. E pra evitar fazer um outro roteiro de 2 horas porque eu amo e odeio a soundtrack de Clannad, vamos continuar com o nosso assunto, porque esses vídeos foram feitos numa época onde essa cultura otaka estava quase começando por aqui. Essa era a época do pessoal que comprava DVD de Naruto Shippuden legendado por fãs. Era a época que, se o pessoal quisesse ver One Piece, tinha que esperar sair no Torrent ou no SBT com a edição da 4Kids. Era a época que o pessoal ia pra eventos de anime pra ver anime, pra ver Zutube por aí, não. No máximo um dublador que chegava, mandava você a morrer e chamava o cara de viadinho, tá ligado? Então, se você parar pra pensar, possivelmente muita gente viu Nyan Neko naquela época, achou que o bagulho era sério e poderia até ter usado de munição pra zoar os amiguinhos otaku, sem saber que não passa de uma brincadeira que é muito à frente de seu tempo. Hoje em dia é fácil ver alguém zoando o otaku de alguma forma que não seja: "Ai, sabe quem é mais forte que o Goku? Uma borracha." Ou "Ai, eu adoro o desenho do Naruto." Que, honestamente, pensando bem, eu não entendo como os otakus daquela época se estressavam com uma provocação boba dessas, mas a Yoli-chan, a criadora dessa série, estava zoando otaku naquela época com uma linguagem que era bem à frente do seu tempo. Os traços mal feitos de propósito, a dublagem escrachada, cara, tudo isso você vê hoje em dia. Eu não tô falando que o pessoal se baseou, se inspirou na Yoli-chan, mas ela fez isso primeiro. Entregar essa informação pra vocês é meio que um spoiler, mas vocês já foram avisados, né? Eu acho que uma das graças de ver Nyan Neko Sugar Girls é ver o primeiro episódio, rir, achar ruim e ver os próximos e lentamente perceber que a série tá zoando com a tua cara, que é tudo brincadeira. Mas a Yoli-chan faz de uma forma tão boa que tu fica na dúvida. Eu pessoalmente não sei se ela realmente é toda kawaii, kawaii, detsu, detsu, ou se ela tá só de sacanagem. E tomara que seja, pra que eu possa me sentir melhor de ficar rindo dessa série. Porque eu adoro coisas mal feitas de propósito. Porque eu sinto que eu posso rir sem ofender ninguém. Geralmente você vê umas coisas por aí que são mal feitas, mas você vê que foram feitas com uma intenção pura. Dá pra ver que a pessoa se dedicou bastante pra fazer aquela coisa. Ou não, poderia se dedicar mais. O que acaba me lembrando um pouco Eddsworld, que é uma série criada por um garoto com seus amigos que começou assim. Depois de um tempo, o cara já tava fazendo coisas assim. E ele chegou num ponto que o cara tava fazendo até animação pra BBC, eu acho. Então tá aí um grande exemplo de inspiração. Se você gosta de desenhar ou animar, mas tá vendo que seus trabalhos não são muito bons, cara,
Não desista. Insista no que se ama. Tem coisas que permeiam essa área. E dependendo de como as coisas são, você pode acabar que nem Ed Gu, fazendo animações pro pessoal grande, vivendo com o que você ama e com um legado tão grande que os seus fãs ainda te prestigiam depois de 10 anos da sua morte. Foi mal dar uma volta desse tamanho, ficar falando essas paradas inspiradoras que parece mais papo de coach e tal, mas isso é uma meia verdade que eu gosto de acreditar. Ignora aqui, bora ver essas páginas. Look at that guy over there! Yeah? He's so sugoi! Well, I just happened to be walking by, and I saw you two lovely ladies walking. How you doing? Kawaii Neko girls. Yeah, rar. What should I say, yeah? Well, what's wrong with her, huh? E bem, é assim que ficou as 2 páginas do mais novo mangá de Nyan Neko Sugar Girls. Na Boku Opinião, ficou bem kawaii desse. Espero que tenha gostado das páginas e do vídeo. Ficou algumas informações de fora, tanto porque não fazia sentido ter no vídeo, mas também para evitar fazer um vídeo enorme. Mas talvez no futuro eu possa falar sobre eles. Muito obrigado por ter assistido. Um kiss, um hangu e sayonara, o caralho. Tchau! Isso não é saudável.